nossa aula de hoje nós vamos trabalhar produção textual. E nesse capítulo nós estamos estudando sobre o gênero textual mito, certo? E nós já vimos que esse gênero textual mito, ele normalmente são povoados de deuses que podem ser ou não personagens principais. Vamos conhecer agora mais alguns deuses, dos quais deles vocês poderão escolher alguns para fazerem parte da produção textual que vocês irão escrever hoje. Zeus é o principal deus da mitologia grega, o deus dos deuses. Entre os romanos era identificado como Júpiter. Era o sexto filho do deus do tempo, Cronos, e, como seus irmãos, teria um destino trágico, ser devorado pelo pai, mas conseguiu escapar. Hera, esposa e irmã de Zeus, protegia o casamento, as famílias e as crianças. Entre os romanos era conhecida como Juno. Atena era uma deusa virgem e a ela se atribuía a sabedoria. Nasceu já adulta e era profunda conhecedora de táticas de guerra. Foi ela quem inspirou o nascimento da maior cidade grega, Atenas. Conta a mitologia que ela conquistou os gregos quando os presenteou com a oliveira, principal árvore da Grécia. Entre os romanos, Atena era conhecida como Minerva. Apolo era o deus do sol e protetor das artes. Filho de Zeus, criou o oráculo de Delfos, que dava conselhos aos gregos através de uma sacerdotisa que entrava em transe ao aspirar vapores vindos das profundezas da terra. Entre os romanos era conhecido como Febo. Ártemis, irmã gêmea de Apolo, era poderosa caçadora e protetora dos animais, das cidades e das mulheres. Entre os romanos, Ártemis era conhecida como Diana. Ares, deus da guerra, era o filho detestado de Zeus e Hera, mas protegido por Hades, deus do inferno, pois povoava o inferno com os numerosos mortos das guerras que provocava. Era muito respeitado entre os gregos devido à sua força e ao seu temperamento agressivo. Entre os romanos era conhecido como Marte. Afrodite era a deusa do amor e da beleza. Era a esposa de Hefaisto, deus do fogo e dos ferreiros, e amante de Ares, a quem deu vários filhos, entre os quais se destacam Phobos, o medo, e Demos, terror. Entre os romanos era conhecida como Vênus. Então, o mito que vocês leram no início desse capítulo, do capítulo 2, ele vai contar a história do surgimento do Eco e de uma bela flor chamada Narciso, certo? Então, agora vocês vão produzir um mito para explicar o surgimento desses elementos. Neve, chuva, eclipse, cometa. Então, para a produção do seu texto, na parte de planejamento, no livro de vocês, na página 67, ele vai trazer 5 dicas de como vocês podem fazer a produção desse texto. Primeiro, aquilo que a gente sempre fala, né? Planeje a sequência da narrativa. Introdução, conflito, o clímax e o desfecho, que a gente já estudou bastante. A segunda dica: identifique quais são as características dos elementos que você escolheu. Tipo, eu vou falar sobre a chuva. Então, procure quais são as características desse elemento, certo? E qual é a sua importância para o homem? Pesquise se esse elemento ele teve origem em uma catástrofe, por exemplo, ou se ele foi uma criação de algum deus. Aí vocês vão pesquisar sobre esse elemento da forma que vocês acharem melhor para a criação da história de vocês, ok? Terceira dica: a quais valores ou comportamentos humanos esses elementos poderiam ser associados? Quarta dica: descreva bem o espaço mítico onde vai se passar a história, certo? E siga o tempo cronológico, indicando quando necessário a sua passagem. Lembra que a gente falou no vídeo anterior sobre a questão da passagem e do tempo?
que ela pode ser utilizado as marcações temporais, como por exemplo, o livro traz pra gente aqui muitos anos depois, algum tempo depois, vocês podem usar essas marcações temporais. E a quinta dica é crie um título, né, para o seu mito, dê um título para a sua história. Boa produção de texto para vocês, tchauzinho e até a próxima!